Bem-vindo ao canal Direito do Trabalho em Minutos. O tema de hoje é Happy Hour Filosófico. A filosofia em tempos de pandemia. Bom, antes de tudo eu vou me apresentar, né? Meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou advogado, juiz do trabalho aposentado, fui ex-conselheiro do CNJ, ex-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de São Paulo, ex-vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, tenho mestrado pela Universidade de Lisboa e estou fazendo meu doutorado aqui de Edimburgo, na Universidade Strathclyde. E o nosso convidado, como eu já antecipei, é o querido Fernando César Teixeira França, juiz do trabalho de São Paulo, formado em História pela USP, cursou jornalismo também pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor pela Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Lisboa, autor de Criação e Dialética, professor de Filosofia e Direito do Trabalho, autor de artigos, entre outras tantas coisas aí, né, doutor Fernando? Seja bem-vindo, boa noite. Numa sexta-feira à noite falar de filosofia, só num happy hour, né? Só num happy hour mesmo. Mas estou muito feliz, né, de estar aqui com você, né, através aí das ondas da internet, né, nesse momento bastante difícil aqui no nosso país, né, com notícias tristes aí todos os dias, né, de muitas vidas aí ceifadas aí por essa pandemia, essa doença complicada, né? Até me lembrei, né, parafraseando aqui um título de um professor que criou a USP, né, o antropólogo Lévi-Strauss, né, que esteve aqui, escreveu Tristes Trópicos, né, e é um pouco de tristeza aqui dos trópicos, né, com essa situação, né, que queremos, né, esperamos uma situação bem melhor, né, e para não ficar muito embaixo, né, eu acho que cair um pouco o nosso moral, né, é sempre bom lembrar também o poeta que diz, né, mora na filosofia, né, para que rimar amor e dor, né, então não vamos rimar amor com dor, né, vamos rimar amor com alegria, filosofia com alegria, que é a sua origem é essa, né, e trazer aqui, né, esse dedo de prosa, né, dos trópicos para você até aí, né, junto com a participação de todos os colegas aqui, né, amigos, né, que nos brindam aqui nessa noite, né. O Seduvim chegando, né, aí na sala para falar nisso. Né, o Adriano. Um bom vinho para nos acompanhar. Opa, o Dioniso, o famoso Certamente. Deus Baco, e na época dele nem tinha vinho, não é? Pelo menos de boa qualidade, não. Não, diz que foi inventado pelos gregos depois do Baco, né? Então... Saúde a todos os colegas aí, como happy hour, manda um bom vinho, né? Exatamente. Bom, a filosofia, vamos falar do início, né, Fernando? Para a gente compreender aí o tema. Filosofia vem dessa necessidade do ser humano buscar conhecimento, saber, e a gente já vai definir isso. Porque o ser humano ele é diferente dos outros seres que habitam nesse planetinha aqui. Ele é um ser curioso, ele quer descobrir o porquê das coisas, né? E os antigos começaram a questionar o porquê das coisas, tentar compreender, especialmente os fatos da natureza. Então, por que chove? Por que dá raio? Por que tem sol e lua, e noite e dia, né? E só que naquele começo não havia ciência, não havia explicações técnicas, científicas, então começaram a aparecer os mitos, e a mitologia grega foi famosa nessa situação. Então, Zeus, ele era o deus que mandava chuva, os trovões, né? Os gigantes cíclopes, eles faziam os raios, né, com lanças gigantes, esses gigantes de um olho só. E isso era tudo associado a um mito, porque você não tinha uma explicação técnica. Então foram criando mitos para tentar dar um sentido, para tranquilizar até o ser humano. Porque quando ele sabe que a chuva vem de Zeus, ele fica mais tranquilo, tem uma explicação para aquilo.
né? Só que era um tempo de obscurantismo. E aí começa o homem a tentar compreender a natureza pelos efeitos da própria natureza. Então começa a explicar a chuva, como que vem a chuva, não mais um fato ou um ato criado por Zeus, né? Mas sim um elemento da natureza. Bom, é a água condensada que evapora, sobe, vira nuvem, cai, vira água, a gente bebe, e no inverno congela, vira gelo, né? A gente aquece, evapora. Então começou-se a ter as primeiras definições mais científicas dos efeitos da natureza. E aí começou a filosofia, que vem de filos, que é o amor, né? Ou a amizade, e Sofia, né? Que vem do saber, do conhecimento. Então, o amor ao conhecimento, o amigo do saber, né? Vem dessa função da filosofia. E os primeiros, vamos dizer assim, filósofos começaram a dar essas explicações científicas para os efeitos da natureza, né? E são chamados pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates. Vamos lá, 8 séculos antes de Cristo, por ali, até o quinto século, até o terceiro, que depois vem Sócrates, salvo engano, em 300 e poucos antes de Cristo. E começam aí os primeiros filósofos a analisar, a pensar a natureza, a estruturar o funcionamento da natureza pelos elementos dela próprio, não é? Então aí nós temos Pitágoras, não é? Heráclito, que, né, o mesmo homem jamais conseguirá tomar um segundo banho no mesmo rio, né? Porque não será nunca o mesmo homem, o rio nunca mais será o mesmo rio, né, daquele momento, né? E aí começam a surgir as ciências. E aí nós estamos mais nas exatas, né? A matemática, os teoremas de Pitágoras famosos, né? A biologia, a física, e começa a surgir daí. Aí aparece um carinha Sócrates, mas que não era o jogador daquele seu timinho horrível, que é o Corinthians, né? Mas sim o filósofo Sócrates, que passa a pensar a filosofia como uma forma de entender o ser humano, o pensamento e as suas noções de ética, de política, de direito. E aí surgem as outras ciências, né? Com Sócrates, Platão e todos os que se seguiram depois. Então, nós temos aí os pré-socráticos, pós-socráticos. Eu queria que você me contasse um pouquinho aí da importância da filosofia no seu ponto de vista aí e um pouquinho até talvez dessa caminhada da filosofia. Você que é o expert no assunto e não eu, né? Eu não diria expert, eu sou pelo menos um curioso e um amante, né? Eu gostei do título da sua live. Mas pegando o gancho aí, né, sim, filosofia vem de philos, né, filia, que é a amizade, mas também é o amor fraterno, né? E é o amor fraterno que se estabelece pelo respeito entre os iguais, né? Então, é interessante que a filosofia ela nasce na Grécia e ela tem essa base grega exclusivamente, né? Primeiro porque ela se aparta, como bem você explicou, da explicação mitológica, né? Que é uma explicação através da gênese, da vontade dos deuses, e ela vai em busca de uma resposta racional aos fenômenos da natureza, né? Ela se aparta do mito por esse lado, mas ela é bastante tributária ao regime democrático, né? Ao estabelecimento desse espaço público, porque sem um espaço público não haveria um Sócrates, né? Que sai às ruas indagando as pessoas, né? Por que elas acreditam, no que elas acreditam, né? Mas queria dar um passo atrás, né? Que é o surgimento da atitude filosófica, né? O próprio Platão escreve sobre isso, dizendo que a filosofia nasce de um espanto, né? De um espanto que é admiração, espanto do homem diante da natureza, né? Naquele fim de tarde ou aquele início de manhã, né? Provavelmente belíssimo, né? Numa praia
do Peloponeso, ali na Grécia, né? Diante do Mediterrâneo, né? É fácil se Aqueles... inspirar ali, né? É fácil se inspirar, mas poucos sairiam da inspiração e chegariam a alçar a tentativa de explicar o mundo a partir apenas da razão, e não dos mitos, né? Uhum. E não de uma narrativa, uma Sim, porque narrativa genética. o mito Sim, vem, ele traz certo obscurantismo, né? E a gente até poderia trazer esses conceitos para os dias atuais, né? sim, Porque é a antítese do saber, do conhecimento, da explicação científica, é o achismo, é a sua opinião, e não fundado em fatos, em atos de ciência ou demonstrações comprovadas, científica, matematicamente, filosoficamente, enfim. sim. Você usou o termo ciência, que seria mais próximo de nós, né? O grego não usaria a palavra ciência, Uhum. né? Os primeiros filósofos, esses aí que você citou, Tales, Heráclito, né? Eles estariam mais próximos do que se chamaria na antiguidade de fisiólogos. Como assim? Aqueles que indagam sobre as coisas da natureza, da physis, né? Que vai dar o termo física, né? E com Sócrates, né? Dizem os historiadores da filosofia, né? A filosofia desce à terra e vai para o centro da cidade e vai indagar o quê? As ações humanas. Então, se a filosofia nasce desse espanto, dessa admiração diante do mundo, e ela surge como um esforço racional de explicação das coisas que existem, e principalmente do devir, né, do vir a ser, daí Heráclito que você citou, né? Uhum. Ou seja, nunca adentramos iguais dentro do rio, porque nós já não seremos os mesmos, o rio não será o mesmo, é uma ode, né? Um elogio à percepção de que tudo muda, né? E se tudo muda, como é possível ter um discurso que seja ao mesmo tempo explicativo sobre a natureza e que explique também as mudanças das coisas, né? Mas você também falou de Pitágoras, né? E eu queria dar o Pitágoras, o famoso, né? Do tal do teorema, né? Diz a tradição que ele que cunhou o termo, né? Ou seja, o termo filosofia, né? Foi cunhado por Pitágoras, né? E Pitágoras cunhou esse termo, né, descrevendo, né, ele dizia que há três tipos de pessoas que comparecem aos Jogos Olímpicos, né? E os Jogos Olímpicos eram a maior celebração para os povos gregos, né? Quando todas as brigas, tudo parava e todos se reuniam em igual condições, né, para disputar. Só que, detalhe, né, não como os nossos jogos apenas esportivos, né? Na Grécia, os Jogos Olímpicos, havia também concursos de poesia, de música, de teatro, né? Várias das tragédias que chegaram até nós, né? Das tragédias gregas, né? Foram apresentadas em Jogos Olímpicos para competição também artística, né? Bom, mas Pitágoras dizia assim, né? Há três tipos de pessoas que comparecem aos Jogos Olímpicos, né? A primeira delas são as que vão para comerciar, né? Ou seja, são aqueles que querem o enriquecimento próprio, aqueles que buscam a matéria, aqueles que buscam a riqueza e o poder. Há um segundo tipo de pessoas que comparecem aos Jogos Olímpicos, né? Que são aquelas que vão competir, né? Sejam os atletas, né? Sejam os artistas, né? Que vão expor suas obras, né? Tanto um quanto os outros, eles almejam o quê? Eles almejam a fama. Eles querem ficar famosos, né? Mas há um terceiro tipo de pessoa, né, que não está preocupada com a riqueza material, que não está preocupada com a fama. Esse comparece para contemplar. Mas ele vai contemplar com um olhar qualificado, né? Ele vai contemplar porque ele quer avaliar o desempenho. Ele quer avaliar o melhor desempenho, ele quer julgar, ele quer estar diante do bom e do belo, né? Ou seja, ele vai em busca do valor do que há de mais elevado na convivência humana, né? Aí diz Pitágoras
estes são os que vão com o espírito da filosofia. Porque a filosofia, ela não está lá para enriquecer, ela não está lá para buscar a fama, mas ela está para contemplar e para buscar a verdade nas grandes obras. Portanto, são olhos, né, do filósofo que vai avaliar o desempenho e julgar o valor das obras e das pessoas, dos homens e das mulheres, né? Então, a atitude do filósofo, ela se aparta da atitude do interesse do comércio, do comerciante, da riqueza e do poder, ela se aparta daquele que busca a fama, né? Mas ela se aloca entre aqueles que buscam a contemplação, visando a verdade e visando a fruição do que é belo, do que é bom, né? E do que do que se destaca entre nós seres humanos. Aliás, eu não me esqueço do seu conceito de beleza, que você me reproduziu. Isso ficou gravado aqui na retina, né, de tantos encontros que nós tivemos. Sim. O que é beleza? Porque a beleza nos atrai, né, nos atiça o olhar naquela direção, porque, segundo as palavras reproduzidas, né, do Fernando França, é porque é uma promessa de felicidade, não é? A beleza é uma promessa de felicidade. Ou seja, é coisa que são bases da filosofia, o conhecimento, a estética, o saber, não é? Até mesmo outros aspectos, o direito, a justiça, enfim. Mas você citou um aspecto importante, porque a filosofia normalmente ela é fruto, ou pelo menos os movimentos filosóficos de cada época é fruto daquela própria sociedade. E nesse sentido, embora ela não seja, não vise o comércio, mas o comércio teve uma influência no desenvolvimento da filosofia, porque ao fazer a mercancia, né, uma tribo tinha contato com outras, e aí via o diferente, e de repente ela tinha uma perspectiva do que era, né, a sua explicação para a vida, a sua explicação para a natureza, a sua explicação para contagens, né, das medidas diversas de peso, de distância, de tudo isso, e se deparava com outro que tinha outro diferente. E aí surgia a dúvida, bom, mas qual é o real agora? É a minha realidade ou é a sua realidade? Né? Então, pois não? O discurso filosófico, né, que está ligado a essa atitude filosófica, né, como você falou, primeiro em relação à natureza, né, que vai dar na ciência moderna, né, mas também com Sócrates perante as outras pessoas, perante os outros cidadãos, né, que vai refletir sobre o que é bom para a vida comum, ou seja, esse discurso ele vai em busca do universal, né? Ou seja, a ideia e a verdade, né, elas são examinadas com um intuito de atingir a universalidade, né, e não a particularidade, né? Daí todo esse esforço da razão, né, em não ser uma razão de um povo, ela é a razão da própria humanidade, né? Por isso que o teorema de Pitágoras, por exemplo, né, ele é válido aqui para nós, assim como lá na China ou lá em Bangladesh, né? Ou seja, um homem, uma mulher, um jovem racional, né, em cada um desses lugares, a despeito de todas essas diferenças de crenças, de valores e de percepções, consegue, fazendo um esforço metódico e sistemático, né, porque não é uma mera intuição, né, há um esforço aí, né, consegue atingir verdades que, se não são universais, ao menos almejam a ideia de generalidade, de universalidade, né? Esse é o ponto, né? Ou seja, nesse aspecto, a filosofia ela é o discurso que igualiza, né? Equaliza a todos nós, né? Porque só depende do esforço de cada um, né? E da vontade de se espantar, de admirar, mas sobretudo de indagar, né? De indagar sobre o que pensamos,
o que falamos e o que fazemos. Aliás, a grande pergunta, várias perguntas filosóficas, mas talvez uma das principais é por que pensamos o que pensamos, falamos o que falamos e fazemos o que fazemos. Ou seja, qual o sentido e o conteúdo de cada uma dessas ações, Indagações. né? Indagações. E aí é bem interessante lembrar, né, em aulas, né, sobretudo nesse aspecto mais introdutório de apresentar a razão filosófica, como trabalha a filosofia, né, ler a Alegoria da Caverna, né, que está na República de Platão. Ah, Né? peraí, você vai chegar lá. Mas antes de você continuar mais profundamente no tema, eu queria saber como que a filosofia surgiu na vida do Fernando França. Como que Pois é. ela te despertou para essas tantas indagações aí? É interessante isso, né? Eu até estava refletindo hoje, né? Porque eu acho que tudo começou com uma vontade de ler, né? Eu nunca gostei muito de televisão, não, sempre gostei de ler. E óbvio, né, que como um jovem, um adolescente, né, eu lia os clássicos de aventura, né? Ilha do Tesouro, Os Três Mosqueteiros, né, Monteiro Lobato, né, o incrível Monteiro Lobato, né, que também tem páginas sobre a mitologia grega, etc. E entrei na universidade muito jovem, né, com 17 anos, eu estava fazendo curso de História na USP, né, e logo comecei a me interessar sobre história moderna, contemporânea, né, e num curso sobre Revolução Francesa, né, com o grande professor aqui, Fernando Novaes, né, eu comecei a ter um contato mais próximo com os grandes pensadores políticos do século XVIII, século XIX, né, principalmente Rousseau, né, e depois Marx, né, e aí foi indo o meu interesse e óbvio que fui parar na Faculdade de Filosofia e lá, né, descobri, né, as origens disso, né? E inegavelmente que a democracia grega, assim como a filosofia, são esse grande privilégio do Ocidente, né? Nós, né, na tradição ocidental, europeia, ocidental, nós aqui na América, né, colonizados dentro dessa tradição, né, temos esse privilégio de conviver com isso, né? E a Revolução Francesa, né? O estudo da Revolução Francesa, da qual até hoje somos tributários, porque afinal de contas, né, o direito, como nós conhecemos, o Estado democrático de direito, né, está diretamente relacionado aos ideais da Revolução Francesa, né? A ideia de uma dignidade da pessoa humana, seja ela aonde for, né, que transcende como um valor universal, ela tem sim a sua origem, né, nesse pensamento Igualdade, racional. liberdade, fraternidade. Né? Exatamente, né, nessa Fenômeno. releitura moderna dos gregos antigos, né, nessa ambientação moderna dada pelos franceses. Então, o meu caminho começou pela história, quer dizer, pela literatura, pela história e finalmente cheguei na filosofia. E o direito estava ali, né, o tempo todo e acabou coroando aí, né, o caminho. Os pós-socráticos, né? Que Sim, fizeram todos surgir o eles. direito. E você ia mencionar da República, se, salvo Sim, engano, mais precisamente o livro sétimo exatamente. do Platão. É um texto que eu acho fundamental, né, para quem quer adentrar, né, esse mundo da filosofia e, sobretudo, da atitude filosófica, né, que é a alegoria da Sim, caverna. sim. Que é a alegoria da caverna. E o que diz a alegoria da caverna? Né, assim, rapidamente, né, em dado momento. Bom, e apenas só circunscrevendo, né, a República é um diálogo no qual Sócrates está debatendo com seus interlocutores o conceito de justiça, né? E dentro do conceito de justiça, qual é a cidade, quais os elementos para criar a vida boa, a cidade mais propícia a uma vida boa para os seus cidadãos. E o conceito de justiça está lá.
No meio dessa discussão, a Carol é bastante efervescente, Sócrates para tudo e diz, olha, mas é um problema, né? A nossa condição é essa. E aí ele narra a alegoria. E o que, que diz a alegoria da caverna? Né? Ele diz assim, imaginem seres humanos, né, pessoas vivendo geração após geração no fundo de uma caverna. Essas pessoas estão agrilhoadas, elas estão com correntes e voltadas para o fundo da caverna. Elas não conseguem virar para ver a saída da caverna. A caverna ela é em um aclive, de tal modo que lá na saída dela existe uma espécie de mureta separando a sua saída do mundo exterior. Né? Atrás dessa mureta existe uma chama. E entre a mureta e a chama, como se fosse um palco de marionetes, vamos dizer assim, passam as pessoas, passam o mundo, passam os animais, passam os seres. Só que aqueles que vivem dentro da caverna, olhando para o fundo da caverna, veem apenas o quê? Sombras. Né? Veem as imagens da vida real que passa lá fora. E Sócrates vai dizer, esta é a nossa condição hoje. Mas eis que um dia, uma dessas pessoas constrói um instrumento, um martelo, né? E primeiro ato, ele arrebenta esses grilhões. Né? É o esforço da crítica, ou seja, ele faz a crítica à doxa, à opinião comum, ao senso comum. Porque para todos que estão ali, a realidade é aquilo que está lá. São gerações e gerações vivendo aquilo naquela semi-penumbra. Pois bem, ele, primeiro ato, que é o ato da crítica às opiniões, ele quebra essas opiniões dadas como válida por todos, e ele resolve olhar o que está ali e se dirige para fora da caverna. Lá chegando, ele constrói um instrumento, um outro instrumento, que é uma escada, ele sai da caverna, e quando ele atinge o mundo lá fora, a luminosidade o torna meio cego. Ele não consegue ver as coisas. Passado esse primeiro momento, e aqui um parêntese, né? Olha que interessante, toda vez que a gente está estudando algo muito novo, né? Essa é a sensação, né? De cegueira, né? Eu me lembro, né, nesse parênteses, assim, nas primeiras aulas de trigonometria, ou de lá no ginásio, lá no primeiro grau, Faz tempo, hein? Faz tempo, ou de química orgânica, né? A primeira sensação é de cegueira, né? Mas se eu insisto, se eu me esforço, os olhos começam a se acostumar. E pouco a pouco eu vou vendo luz ali. Né? Eu vou vendo a razão de ser de cada uma daquelas coisas. E assim acontece com este que saiu da caverna. Né? Ele acostuma a visão e ele começa a olhar as coisas tal como elas são. Ou seja, a realidade propriamente. Né? Até que... Colorida, não só sombreada, mas... Mais do que colorida, ele vem tridimensional. Né? Ele não vê um simulacro, né? Ele não vê uma mera imagem projetada. Né? E mais do que isso, né? Só que ele vê com os olhos do espírito. Né? Ali, vamos pensar, é uma alegoria. Né? Até um momento em que ele contempla o próprio sol, que é o que ilumina todas as ideias. Né? E o próprio sol, para Platão, é a origem do bem, é a origem do belo. Né? Na tradição cristã posterior, né, com Santo Agostinho, será Deus aí, né? Mas deixa isso para lá. Vamos voltar aqui para os gregos. Né? Mas ele volta. Ele não se contenta em ficar lá. Né? Ele retorna para a caverna. Só que quando ele retorna e ele vai dizer o que aconteceu com ele, os outros não aceitam. Né? E ele passa a correr risco de vida, né? E ele é morto. Né? E aí se encerra a alegoria da caverna. Né? Claro que Platão, bastante emocionado, deve ter escrito isso, porque está se lembrando do assassinato do próprio Sócrates. Né? O Sócrates histórico, né, vivo, que foi o mestre de Platão, foi julgado, né, pela Assembleia Democrática, né,
pela Assembleia Popular Democrática, né? Popular dentro do conceito de popular para os gregos, né? Os cidadãos gregos, e foi condenado à morte a tomar cicuta, né? Ele escolheu a pena. Ele escolheu a pena, mas interessante foi a acusação, né? Os que o acusaram, acusaram de 2 crimes, né? Primeiro crime, ele não rendia homenagem aos deuses da cidade. Deuses. Vale dizer, obviamente não é uma teocracia, né? Mas os deuses da cidade, vale dizer a própria autoridade da cidade, né? Ou seja, ele não rendia homenagem aos governantes, à estrutura social, ele duvidava de tudo. Primeira acusação dele. E segunda acusação, ele corrompia a juventude. Corrompia a juventude. Por quê? Porque ele andava por lá conversando e pedindo explicações, né? E aí vem, né? Quer dizer, questionava a autoridade dos velhos, né? Não só dos velhos, mas dos conceitos pré-estabelecidos. Dos poderes pré-constituídos, né? E daquilo que se tinha como válido sem fundamento. Aí a questão, né? Hoje em dia já se tornou quase um meme, né? O só sei que nada sei, né? Que é uma das frases de Sócrates. Só que ela está num segundo momento, né? Porque qual é o primeiro momento, né? É o momento em que Sócrates vai e alguém apresenta e diz assim: Sócrates, esse aqui é um homem muito corajoso. Nós o temos como nosso exemplo. Aí Sócrates pergunta, mas o que é a coragem? E quando ele vai de pergunta em pergunta, ele percebe que aquela pessoa não sabe definir a coragem. Ele não atingiu o conceito de coragem. E assim ele faz com a justiça, com a beleza, e vai indagando cada um. E como ao longo desse diálogo socrático ele vai mostrando as inconsistências do outro, porque estavam calcadas em meras imagens, e não em ideias sólidas, as pessoas dizem, então diz você, Sócrates, você é o sabidão. Ele fala assim, não, eu só sei que nada sei, eu estou aqui para indagar e ver se você que é tido como corajoso me explica o conceito de coragem, né? Ou seja, ele está em busca da ideia. Porque é um conceito, quando você assume que nada sabe, você busca o conhecimento. Exatamente. Não é o não sei, só sei que nada sei, virou aí meme, né? Como você diz, mas tem uma profundidade filosófica bastante grande. Ou seja, dá a dimensão do ser humano de buscar sempre a verdade, de buscar conhecimento, de buscar elementos para justificar as suas posições e não apenas o achismo, né? A sua opinião apenas. E o interessante também, né, isso nós percebemos que quanto mais nós adentramos uma área de conhecimento e mais estudamos ela, e alguém vem e fala assim, mas você é um expert, você sabe tudo. Assim, você dizia, Fernando, você é um expert de filosofia, eu vou falar, não sou, tem muita coisa que eu ainda não li, né? Tem muita coisa que eu ainda não estudei. Ler tudo. Exatamente, é impossível. Além da alegoria da caverna, também conhecido como mito da caverna, né, que mostra, né, só para recuperar um pouco isso, né? Então, o esforço da filosofia é um esforço, primeiro, de crítica do senso comum, né? Lembra que o senso comum é essa visão distorcida da realidade que opera por imagens e simulacros, né? Então, há todo um esforço. O primeiro trabalho do filósofo é mostrar que esses simulacros, eles são o quê? Imagens de imagens, eles são sombras, eles não atingem a realidade, né? Eles são fiapos de conhecimento, vamos dizer assim. Mas isso pode gerar o descontentamento daqueles que sempre viveram e aceitaram o establishment, né? O que, mas isso está dito, está estabelecido. Pois bem, primeiro aspecto, a crítica. Segundo, né, existe um método, há uma indagação que não é um livre pensar, né? Aliás, Milor Fernandes, né, o grande jornalista, escritor aqui do Brasil, né, dizia que livre pensar é só pensar, né? Isso todo mundo faz, né? Mas isso não é razão, isso não é filosofia, né? Por quê? Porque eu tenho que ter um método, eu tenho que organizar primeiro o objeto e as indagações para eu chegar em alguma noção
que me permita um discurso que seja um discurso universalizante, pelo menos, né? Então tem esse aspecto. E o terceiro movimento é o movimento de regresso, que o filósofo ele está intimamente ligado com a atitude do professor, né? Daí a ideia de pedagogia, né? Que está quase que imbricada na figura de Sócrates, né? Andando pelas ruas, conversando com as pessoas e retirando-as, né? deste fundo do poço quase, né? Colocado pela realidade sensível, né? Nossa vida cotidiana, né? E que ao mesmo tempo gera um desconforto, né? Mas aquele que aceita, faz o esforço e faz a ascensão da dialética e chega até os conceitos, até a ideia, a sensação de alegria, ela é assim inigualável, né? Você como estudioso, né, tá aí, né, fazendo o seu PhD, né, seu philosophy doctor, né, ou seja, o seu esforço no sentido de compreensão desses conceitos, né, de arbitragem, de solução de conflitos, etc. Na hora que você atinge ideias, na hora que você constrói um discurso racional, aquilo dá uma alegria imensa. Né? E falar sobre elas com as outras pessoas também. Né? Daí essa ideia de amizade, essa ideia de que o conhecimento só é conhecimento verdadeiro se ele é partilhado, né? Se ele é compartilhado. A base da filosofia. E, nesse sentido, quais as obras que foram importantes aí no seu fundamento? Até vai servir de dica para a gente aqui, ó, de como se iniciar na filosofia no modo bom, entrando com o pé direito. Essa é uma questão difícil, porque todas essas indagações acabam mordendo, né, aquela mosquinha que vem, acaba pegando cada um em aspectos diferentes, vamos dizer assim. Né? Mas eu sempre recomendaria, né, partir para a leitura dos próprios clássicos. Né? Se alguém se interessa por psicanálise e tal, vá ler o Freud, né? que é uma leitura razoavelmente fácil. Né? Mas assim, então, já chegando nesse ponto, já que você tocou, a psicanálise, ela pode ser considerada filosofia? Tinha até um livro oferecendo pílulas de filosofia para efeitos psicológicos ou psicanalísticos até. O que você tem a falar sobre isso? A psicanálise ela surge, né, ali na virada do século XX, né, com Freud, né, como você bem relatou, né, como um esforço de entender a alma humana. Né? E com Freud também, né, vem o esforço de entender a sexualidade e a pulsão de vida, como ele vai dizer. Né? E o interessante da filosofia é que a filosofia é uma tradição 2 vezes milenar. Né? Nós temos aí mais de 2.500 anos. Né? E ele, o próprio Freud, se valia das suas leituras lá dos gregos. Né? E se a gente retorna aos clássicos, ou seja, não deixando a sua pergunta de lado, vamos dizer assim, né? A psicanálise é filosofia? Em certa medida, sim. Né? Em outra medida, não, porque ambientada no contexto científico do século XX, ela vai em busca não meramente da contemplação, terapia, né? Ela vai em busca de uma terapia propriamente. Né? Então, ela não se contenta. A ciência moderna, né, e nisso se destaca dos antigos gregos, ela é prática, né? Ela tem o seu aspecto ligado à técnica, à intervenção na realidade. Né? Mas bem interessante falar um pouco dessa relação de nós hoje com o surgimento da filosofia, né? É pensar que a psicanálise, por exemplo, sempre indagou sobre o que é o amor, sobre o que é essa pulsão de vida. Né? E aqui, né, se me permite, acho que eu teria aqui uns minutinhos, Já né, vai falar de Platão. Instigar, falar um pouquinho mais também do velho Platão. Né? Na realidade, eu queria passar bem rapidamente, né, por um dos textos mais bonitos dele, né, que é o Banquete, né, que em grego é Symposium.
né? E simpósio em grego significa, é uma instituição grega, né? Significa beber junto, né? Simpósio é beber junto e conversar Tá aí, e tá falar. aí, tá aí. E o que, né, assim, um rápido resuminho sobre o banquete, instigando as pessoas, talvez, a ler, ou o próprio banquete, ou outras obras, enfim, né? No banquete, que é que é mais um dos diálogos de Platão, né? O tema é Eros, é o amor, né? É Eros e Afrodite, né? A deusa da beleza, né? E o banquete começa, né, com um relato de Apolodoro, né? Ele narra o que aconteceu com ele num banquete anos atrás que ele esteve, né? Onde vários convivas estavam lá comemorando e num dado momento, né, na casa de Agatão, né? Eles estavam lá comemorando que um deles lá havia vencido o concurso de retórica, né? E Agatão propõe, então, façamos nós aqui, vamos parar de beber, estamos bebendo demais já, então vamos conversar, né? Façamos um elogio ao amor, né? E aí o elogio é uma forma específica de argumentação. O elogio significa definir de maneira honrosa, né? Façamos um elogio ao amor, façamos um elogio a Eros, né? E começam as narrativas, né? A primeira narrativa é de Fedro, né? Fedro diz assim: o amor é um Deus, né? Quem ama se torna divino, né? Mais do que se torna, o amor diviniza, né? E tanto ele diviniza que aquele que ama se permite e tem a força de sacrificar a si próprio em benefício do outro, sacrificar-se, né? E ele cita três exemplos, né? Ele cita o exemplo de Alceste, né, que se sacrificou pelo marido dela, né? E que é um dos trabalhos de Hércules, né? Um dos 12 trabalhos de Hércules é recuperar Alceste do fundo dos infernos, né? Por quê? Porque ela se sacrificou em nome do amor ao outro, né? Ele cita o mito de Orfeu, né? Orfeu que desce aos infernos para recuperar sua amada Eurídice, né? Com uma condição, ele diz para Eurídice, não olha para trás, mas Eurídice olha e acaba ficando. E Orfeu não aguenta também e acaba ficando, né? E por último, a grande figura de Aquiles, né? A ira de Aquiles, né? Aquiles tomado de fúria porque seu amado Patroclo, né, foi assassinado por Heitor. Aquiles vai e enfrenta sozinho o exército de Troia, né? Então, em Fedro, o amor é um Deus. Por quê? Porque ele nos diviniza e ele gera essa força fantástica do sacrifício. Primeiro conceito de amor. Segundo, vem Pausanias, né? Pausanias ele diz assim, olha, eu acho que existem dois eros. Existe um eros propriamente bom, que é aquele que se apaixona pela alma do outro. Mas tem um outro eros não tão bom assim, que é aquele que se apaixona pelo corpo, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer que a feição do amor ela se dirige ao mesmo tempo ao que é eterno, a alma, mas também ela tem a sua raiz corpórea, né? Por isso ele vai dizer a Afrodite, a deusa Afrodite, né? Ela tem uma representação celeste. Os pintores, os escultores representam a Afrodite celeste como muito bela, né? Mas também tem uma Afrodite terrestre, baconiana, né? Que não é assim, é dela, né? Mas, vamos dizer, ligada ao corpo. Só que o corpo tem um problema, ele está no devir, ele fenece. E o amado é deixado em desespero quando o objeto, né, quando o seu amor, ou perde aquele corpo ou deixa de existir, né? Então, Eros é essa divindade meio dúbia, né? De um lado corpóreo, de um lado etéreo. O terceiro que vem falar do amor é Eurixímaco, né? Ele é um médico. E isso é importante. Ele sai desse plano individual do amor, ele vai dizer, não, Eros é uma força cósmica, é um movente universal de todos os seres. Por quê? Porque todos os seres se reproduzem, né? E através dessa reprodução, Eros harmoniza os contrários, né?
Por isso que eu tenho uma força erótica na medicina. A medicina, ela harmoniza os humores, né? A medicina antiga, ela é pensada assim, né? E mais ele vai dizer assim, a própria política tem um componente erótico, porque a política é a harmonização dos contrários. Olha, já me né? veio um outro conceito mais vulgar, mas vamos continuar. Melhor continuar no amor aí mesmo. Então, Eurixímaco, como médico, define o amor como esse movente universal, essa força cósmica. E aí vem Aristófanes, que é o comediante, e ele cita o mito do andrógeno, que é muito reproduzido hoje. Ele diz assim, na origem dos seres humanos, nós éramos seres esféricos. Como assim? Tínhamos 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas. Vale dizer que a esfera, o círculo, é a forma perfeita para os gregos. E esses seres andavam rolando, né? E como perfeitos, eles não rendiam homenagem aos deuses. Eles se sentiam completos. Zeus ficou muito preocupado com isso, né? Se sentiu um tanto quanto desprestigiado e resolveu dar um corretivo nesses seres aí, mortais, que se consideravam perfeitos. E ele resolve cortar no meio esses seres. E surgimos nós, né? Com uma cabeça. Nós, como seres humanos, surgimos como seres o quê? Carentes. Como seres em busca de uma união, né? Em busca de uma plenitude que nunca vai ser completa. Por mais que ele busque a sua cara metade, essa fissura original jamais vai ser suprida, né? E aí, indo para o finalmente, né, nós teríamos mais 2 discursos. O do Agatão, que é o anfitrião, ele diz assim, eu não vou definir Eros, eu vou só elencar suas qualidades. Assim, Eros, ele é um caçador, né? Na representação ele está lá, né, com a sua flechinha, né? Mas mais do que um caçador, ele é aquele que penetra de modo imperceptível a nossa alma. Por isso que quem se apaixona, de repente não sabe se dá conta de estar completamente apaixonado, né? Ou seja, está afetado, né? E agindo assim, Eros não pede, não dá satisfação para ninguém, né? Por isso que até os deuses se apaixonam, né? Então, olha a importância, né, de Eros, né? E o último a falar é Sócrates, que estava lá meio no canto, meio assim, ele sai do torpor e fala assim, Sócrates, é a sua vez de falar o elogio do amor. Ele fala assim, eu não vou fazer um elogio. Eu vou narrar um diálogo que eu tive quando eu era jovem. Um diálogo com uma mulher. Uma mulher que me ensinou as coisas do amor. E ele narra o contato que ele teve com Diotima, né? Diotima, uma sacerdotisa que ensinou a Sócrates os segredos do amor. E Diotima, o que Diotima disse? Né? Assim, resumindo, né? Diz assim, não, Eros, o amor, não é um deus. Na realidade, ele é um daimon. Daimon, para os gregos, muitas vezes é traduzido como gênio, né? O gênio da lâmpada. Na realidade, ele é uma entidade intermediária. Ele não está no Olimpo, mas ele se relaciona. Como daimon, Eros, ele é filho de Poros, que é a astúcia, e de Penia, que é a carência. Então ele herda do pai a astúcia e da mãe a carência. Por isso que aquele que ama é capaz das maiores artimanhas, mas é sempre um ser carente. Está sempre com aquele olhar assim, me diz, né? Quem não? Me diz que me ama. Quem não? Quem não? Quem né? não? Mas eu já falei que te amo. Não, me diz, continua dizendo. Tal, repete né? de novo, Docinho. E repete de novo. Então, Eros como filho da astúcia e filho da carência. Mas, além disso, ele traz esta força, né, como astuto, mas ao mesmo tempo carente, ele vai em busca do desejo de mortalidade, né? E a imortalidade aqui tem 2 vetores, né? Um primeiro, isso ele é através de Eros que nós temos desejo de ter filhos, porque de certa maneira nos imortalizaremos, né, na vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Mas nossos filhos também são mortais e uma hora eles perecerão. Existe um outro vetor, né?
E Sócrates diz, sim, o outro vetor que também está ligado a essa busca pela plenitude é o conhecimento. E aqui a gente volta no início da nossa fala, né? Ou seja, esse prazer, essa busca pelo conhecimento, essa ascensão do material, do corpóreo, em direção às ideias, né? Ela tem a sua raiz erótica, né? Ou seja, a filosofia ela é marcada por esse impulso erótico, por esse desejo de conhecer. E por isso que a dialética, né, é um parto de ideias, né? Esse esforço, assim como a mãe engravida e tem o parto, aquele que pensa, Tá indo que para Freud estuda, já. que ele... Exatamente. É aí que eu queria chegar. Ou seja, mesmo nós, né, 2.500 anos depois, né, lendo Freud, etc., né, retornamos, né, por isso que a filosofia, as origens da filosofia são tão instigantes e iluminam tanto, né? Ela nos coloca neste saber que é um saber que traz alegria e contentamento, né? E aqui, quando a gente está nos minutinhos, né? Queria só terminar com uma historinha, né? Já que nós estamos aqui isolados socialmente, né? Mas tentando, através desses recursos, nos aproximar das pessoas, né? Eu me lembrei de um outro grande filósofo, não gosto de filósofo político, né? Que é Maquiavel. E não sei se você sabe, mas Maquiavel, em dado momento, caiu em desgraça, né? Porque Maquiavel, ele era um homem do mundo, né? Ele chegou a ser embaixador na época dos Borgia, né? Mas quando os Médici ascendem ao poder, acaba com a República, ele inclusive é preso, é torturado, né? E recebe como pena o banimento, ou seja, expulso de Florença. E ele vai para o campo. E ele está lá no campo, está isolado, né? E ele começa a escrever. E numa dessas cartas, isso tudo é documentado, né? Uma dessas cartas a um amigo fala assim, como é que você suporta o isolamento, né? Você não está aqui, você não está convivendo, tal. Ele diz assim, eu passo o dia, né, aqui no campo, sozinho, faço os meus afazeres, cuido da minha horta, faço minha comida, tomo o meu vinho. Mas chega uma hora do dia que eu tomo banho, ponho as minhas melhores roupas, vou para meu gabinete e abro o livro para conversar com os antigos. Neste momento, né, eu converso com os grandes homens do passado. E aí eu me encontro e saio dessa solidão. E é neste momento, nesses 2 anos que ele passa lá recluso, que ele escreve a sua grande obra, que é O Príncipe, né? Que é um marco na filosofia política moderna. Então, assim, mesmo o banimento social, né? Mesmo esse distanciamento, se bem aproveitado, se com grandes Pode amigos, dar frutos. pode dar muitos bons frutos. Pode, né? Mas, Fernando, foi uma delícia conversar contigo. Lamentavelmente, a gente está chegando no finalzinho aqui. Então, foi uma delícia aprender contigo. Tchim, como sempre, né? Você é sempre um sedutor nas ideias, né? Não sou eu, são as ideias que seduzem. Pode ser. Mas, enfim, estão acopladas no seu ser aí. Né? E é sempre uma delícia conversar contigo, aprendo muito. E aqui, ó, eu ficaria horas se o Instagram não nos derrubasse aqui. Mas desejo para você felicidades. Daqui da Escócia receba aí o meu carinho. Um beijo grande, obrigado por estar dividindo o seu saber conosco, né? Esse seu conhecimento, esse amor pelo saber que está reproduzido aí na filosofia. Obrigado, Lúcio, pelo convite. Um grande abraço, um beijão a todos aí e a todos que estão nos assistindo. Tchim. Saúde. E depois, o meu é californiano. O meu aqui é da região sul mesmo, é Novo Mundo. É um bom blend uruguaio. Então tá, tchim. Fiquem com Deus. Tchim. Se cuidem, hein? Bye. Bye.